gente! Estamos aqui mais uma vez com mais um Desperta, Mulher! E o tema ainda continua sendo de Ano Novo, Vida Nova. Com o tema Desconstruindo a Mulher que eu não quero ser mais. Iniciando com o pé direito, né? Estamos aí buscando por mudanças, mas acima de tudo mudanças que a gente quer realmente concluir, né? Com certeza. A gente traça um projeto, a gente traça tantas coisas, mas a gente precisa chegar até o final. Com certeza. E para isso, uma das primeiras coisas é deixar tudo para trás. Para o novo chegar, o velho tem que ir embora. A gente precisa liberar esse espaço, né? Exatamente. Vamos jogar aquilo que é ruim fora, vamos abandonar velhos hábitos, vamos realmente iniciar o nosso novo ano de uma forma diferente, lembrando que toda mudança começa na mente, né, amiga? Exatamente. Primeiro mente, depois comportamento. Não adianta a gente tentar mudar o comportamento se a gente tem crenças limitantes, se a gente tem pensamentos limitantes, coisa que crenças mesmo que nos barram, que nos paralisam. Coisas que a gente acredita e que não deixa a gente para frente, não deixa a gente dar um primeiro passo. Então a primeira coisa é realmente eliminar gavetas, desocupar, abrir espaço em gavetas, abrir espaço em prateleiras, para a gente conseguir colocar novas coisas, novos projetos, novos objetivos e realmente fazer um ano novo diferente, né, amiga? É verdade. E falando um pouquinho, amiga, sobre crenças limitantes, eu acho que é importante a gente sempre lembrar de que tudo começa lá atrás. Então, a gente sempre falou de todos os episódios, tudo começa desde a nossa infância, lá no nosso nascimento, lembrando que a gente aprende, né, de acordo com aquilo que os nossos tutores acreditam, da forma que eles aprenderam, mas algumas situações impactam de uma forma gigantesca na nossa vida adulta. Com certeza. E assim, são gerações que são passadas de pai para filho, né? É como se fosse uma herança. Os nossos avós falam para os nossos pais, aquilo ali vira verdade, se torna verdade na vida deles, porque eles passam a acreditar naquilo ali, passam a vivenciar aquilo ali se torna uma realidade para eles e automaticamente eles passam para a gente. E tem as vivências, né, também. Às vezes a minha experiência de vida me trouxe a minha crença. Não necessariamente aquilo é verdade, sim. Não necessariamente que vai acontecer a mesma coisa com ela, né? Mas eu tenho a crença de que sim, porque eu vivi. E às vezes até uma situação que acontece, que pode ser parecida com isso, você já fala, opa, realmente, porque é naquilo que você acredita. E sem contar que em tudo aquilo que a gente acredita, gente, é realmente o que acontece, né? Não tem como, a gente atrai. Não tem como a gente atrair coisas que a gente não acredita. E vamos falar agora que a gente entrou um novo ano e a gente tem sonhos para realizar. A pessoa tem um sonho de ter uma profissão, uma determinada profissão. A primeira coisa que ela escuta é isso aí não dá dinheiro. O que dá dinheiro é você trabalhar de carteira assinada. A gente precisa, a sua segurança é você ser CLT, porque todo mês você vai ter aquele dinheirinho ali. É pouco. Emprego de verdade. Isso. Né? É uma carteira registrada. É uma carteira registrada. E assim, nisso, às vezes as pessoas se paralisam e não buscam novas oportunidades, não buscam novas chances de às vezes a pessoa tem um potencial gigantesco de ter um negócio próprio, de abrir uma própria empresa. Eu conheço pessoas que era funcionário e que tinha um potencial gigantesco, porque dentro daquela empresa a pessoa fazia tudo. Então, tudo que precisava ser resolvido dentro daquela empresa, ela fazia como funcionária. Então, assim, ela tinha esse potencial para ser dono do próprio negócio e assim, ela precisou enfrentar essa questão, esse medo, né? Porque, querendo ou não, a gente fica com medo, a gente fica com medo do novo, a gente fica com medo de tentar e de fracassar e de falhar. E, às vezes, esse medo, ele barra a gente, mas ela precisou passar por cima desse medo para conseguir abrir a própria empresa e deu tudo certo. Então, assim, se a gente fica com essa crença limitante, se a gente fica com essa questão de nos barrar, de não deixar a gente ir pra frente, automaticamente isso impede a gente também de prosperar, né? Eu acho que todo mundo é treinado para, após finalizar um ensino médio, procurar um emprego ou passar em um concurso. E assim, não tem regra, né, gente? Não tem regra, não tem idade. Tem pessoas que se tornam bem-sucedido com 50, tem pessoas que se tornam bem-sucedido com 30, tem pessoas que se tornam bem-sucedido com 15.
Da mesma forma que tem pessoas que se casam com 20, tem pessoas que se casam com 50, com 30, com 40. Então não tem regra. Aquilo ali é o que vale para você, para o seu momento, para o que você quer, para o que você almeja. Não tem um beabá, um passo a passo que cabe a todos por igual, né? E o ideal, amiga, é que a gente seja impulsionados, né, desde bebê para o nosso dom, porque a Com gente já certeza. começa a dar indício já desde criança Com naquilo que certeza. realmente é o nosso potencial, Sim. aquilo que realmente a gente nasceu para fazer. Igual um aluno dentro da sala de aula que desenha super bem. Na mesma hora, aquele professor já bloqueia aquele aluno. Ele tem que prestar atenção e tem que ser bom em português e matemática. Exatamente. Não que as outras matérias não sejam importantes, mas assim, aproveitar e, né, aquele dom daquele aluno que foi detectado para alguma coisa ali mesmo, impulsionando ele para algum tipo de carreira até ele chegar na fase adulta. E quantas pessoas às vezes se formam frustradas porque tá fazendo aquilo que o pai e a mãe queriam. Ah, não, eu tô fazendo isso porque dá mais dinheiro. Eu tô fazendo isso porque é o que minha mãe, é o sonho do meu pai e da minha mãe. E a gente, como pai e mãe, a gente tem que se policiar muito, porque eu vejo hoje muitos pais e mães frustrados porque não conseguiram o que queriam para suas vidas ou não conseguiram deixar um sonho para trás e quer que o filho realize o sonho dele que ficou para trás. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o seu sonho é o seu sonho. Se você não conseguiu realizar, se você não teve oportunidade, se você largou para trás e se hoje você não tem mais a oportunidade de dar continuidade para ele, não passe essa carga para o seu filho, não passe essa responsabilidade para o seu filho. Porque não é porque às vezes o seu sonho ou a sua vontade era, sei lá, ser médico, que o seu filho ele tem que ter essa mesma vontade, principalmente nos dias de hoje. Antigamente, as profissões eram sempre as mesmas, né? Hoje em dia, principalmente com a era da tecnologia, ampliou muito esse campo de profissão, esse campo de trabalho, esse campo de oportunidades. Então a gente precisa ter consciência de que os nossos filhos eles estão vivendo em outra geração e não na nossa geração. A geração é diferente, os pensamentos são diferentes, mentalidade diferente, oportunidades e ferramentas diferentes das que a gente tinha na nossa época. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que avaliar muito, né? E eles estão aqui para realizar os sonhos deles, Com não certeza. os nossos sonhos frustrados. Com certeza. Né? Ah, mas eu não tive oportunidade, eu quero que meu filho tenha. A oportunidade. Dê a oportunidade de acordo com o sonho dele. Isso, dê a oportunidade dele. Isso, dê a oportunidade para ele realizar aquilo que ele quer e não a oportunidade para realizar aquilo que você queria que ele fizesse, né, amiga? Gente, profissão é algo muito sério, amiga, né? Com certeza. É algo, gente, que impacta de uma forma gigante, gigante. É ali que a gente vai ter o nosso sustento. E várias pessoas extremamente frustradas. Eu, por exemplo, que trabalhei muito tempo com processo seletivo, gente, é muito triste a gente ver que a pessoa não tem um sonho, a pessoa se tornou realmente uma pessoa sem identidade, a pessoa se torna, assim, adaptável, e ela acha que é vantajoso ser assim. E a pessoa extremamente frustrada, por quê? Porque ela não recebe o salário ideal, ela não consegue pagar todas as contas que ela tem que pagar, ela não consegue adquirir bens materiais. Ela não tem prazer naquilo que faz. Não tem prazer, faz aquilo de uma maneira, para cumprir obrigações. Só para cumprir obrigação, extremamente o meu trabalho, ponto final. Aí vem os famosos síndromes, várias síndromes ali, né? Várias enfermidades, porque a pessoa ela não está sendo realizada. Ela está fazendo algo que não é aquilo que ela ama, não é nem aquilo que é o dom dela. E o que mais a gente vê hoje em dia dentro de organizações são pessoas exercendo funções que não é o seu dom. E isso acaba prejudicando até a empresa, porque pessoas assim, geralmente elas não entregam além da média. Elas entregam só aquilo que é designado para elas. Então, se a sua função é essa, a pessoa vai fazer aquilo e ponto final. Ela não vai fazer um X além daquilo. Por quê? Porque ela não tem prazer naquilo. Ela está cumprindo horário, ela está cumprindo trabalho, ela está cumprindo função. Agora, quando a pessoa está na área dela, fazendo o que ela gosta, fazendo o que ela espera, e uma coisa que dá prazer para ela, ela vai sempre entregar mais. Porque ela quer ser sempre melhor naquilo que ela está fazendo, ela quer ser valorizada, ela quer ser reconhecida, porque é aquilo que ela gosta, é aquilo que dá prazer. Então, se torna uma coisa prazerosa.
Então, isso prejudica tanto você quanto a empresa que te contrata, seu patrão, e vira um caroço de angu. E a gente está vendo esse choque hoje. Sim. As empresas falando, ninguém quer trabalhar hoje em dia, não consigo achar mão de obra. Uhum. E aquele colaborador que fala mal da organização. Exatamente. Mas na verdade é que as pessoas realmente, simplesmente, é uma coisa tão simples, não estão fazendo aquilo que é o sonho dela. Não está fazendo aquilo que ama fazer. Né? Por exemplo, quando a gente realmente tem amor por algo, que a gente realmente tem prazer em fazer aquilo, a gente não cansa, a nossa mente não para, a gente pensa naquilo o tempo todo, a criatividade não para ali, e você nem vê, né, realmente um cansaço. Na verdade, você tem que se bloquear. Não, eu preciso dar uma desligada. Né? Porque se deixar... Você vai respirar aquilo ali 24 horas por dia. E aí a gente percebe que isso realmente é um amor. Então aproveita esse comecinho de ano, esse janeiro, esse 2025, coloca no papel, tenta pelo menos identificar o que realmente você gosta, qual realmente é o seu dom, se aquilo ali realmente é uma coisa que te dá prazer, é uma coisa que te faz bem, que contribui para você, né, para o que você sente, para o que você gosta. Eu acho que a gente não tem mais, uma das crenças limitantes é que a gente tem que tem até uma crença limitante que eu concordo um pouco com ela, mas de certa forma eu também discordo. Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que fazer. Eu concordo plenamente que a gente faz o que tem que fazer. Não tem como a gente fazer só aquilo que a gente quer, porque a gente é adulto, você tem, né, suas responsabilidades. Mas quando entra, às vezes, na questão do profissional, do que você vai escolher, muita gente pensa, eu tô aqui porque é o que eu tenho e é o que eu tenho que fazer e ponto final. Então, tira um pouquinho dessas crenças, abre mão um pouquinho disso para você ver se realmente aquilo ali é uma coisa que está te dando prazer, realmente é o seu dom e realmente é aquilo que você busca para o resto da sua vida toda você ficar fazendo aquilo ali. E uma vez uma aluna me perguntou, Giovana, como eu vou saber realmente qual é o meu dom? O que eu nasci para fazer? Porque a gente sempre fala que a gente dá indícios desde criança. Sim. E eu sempre falo a minha história como exemplo. Por exemplo, a minha brincadeira preferida quando eu era criança, eu brincava muito de escolinha. Muito mesmo. Principalmente sozinha também, eu colocava todas as bonecas ali, eu ficava conversando com elas, eu amava aquilo ali. Eu lembro de colocar até cadeiras, tudo igualzinho, e ficar passando entre as fileiras, assim, igualzinho o professor fazia, né? E hoje trabalho com treinamento. Né? Demorou para chegar nisso, demorou. Eu já tive várias funções antes Pra gente ter consciência, que né? realmente não me davam prazer, dava prazer assim no começo. Logo aquilo eu já cansava, já percebia, vinha o esgotamento, que hoje em dia muita gente chama de burnout. Eu sempre ficava sobrecarregada, me sentindo extremamente chateada, frustrada, né? Eu entrava num determinado trabalho, numa organização, e avançava só um certo limite, não passava daquilo. E hoje eu descubro que é justamente por conta disso. Porque você não está exercendo realmente qual que é a sua missão, aquilo que realmente você é boa e nasceu para fazer. E aí, parando isso lá no autoconhecimento, que a gente fala sempre, eu fui descobrindo, eu falei, nossa, eu brincava muito disso quando era criança. Lógico que a gente brincava de casinha, brincava daquilo outro, mas eu lembro nitidamente dessa brincadeira em específico. Então, faz essa avaliação aí, lembra lá qual era a sua brincadeira favorita. Né? Qual aquilo que você está fazendo que você recebe muito elogio? Sim. Né? Porque realmente a gente também recebe elogio. Nossa, você fala tão bem, você se comunica bem. Ou, às vezes, por que as pessoas te procuram? Por que as pessoas em qual desabafam? momento? Isso. E assim, tem até uma frase que fala que Deus nunca vai te dar paz no lugar que não é para você. Então, enquanto você estiver num lugar que não é para você, você nunca vai ter paz ali. Ai, mas nossa, eu não consigo ter paz. Deus nunca vai te dar paz num lugar que não é para você. Isso seja em relacionamento, no profissional, em qualquer ambiente da sua vida. Você nunca vai ter paz naquele ambiente, naquele lugar que não é para você. Não vai adianta. mesmo, porque todo mundo tem a sua missão e essa missão precisa ser cumprida. Então, se você está passando por esse momento turbulento aí, vendo várias coisas negativas, sabe aquele momento em que você não quer dormir, para o relógio não despertar, para você não ter que levantar para ir para aquele lugar, para exercer aquela função, para fazer aquele trabalho? Tem coisa errada aí, provavelmente, realmente não é a sua missão.
Com certeza. E não é só eliminar as crenças limitantes, né, amiga? A gente precisa sim ficar livre daqueles hábitos que são tóxicos. Principalmente também, gente, relacionamentos que não vão agregar a gente em nada. Tudo isso impacta, sim, a gente atingir os nossos objetivos. E a gente prometeu que 2025 vai ser um ano diferente, né? A Com gente certeza. quer algo diferente para a nossa vida. Então a gente precisa eliminar tudo isso. Com certeza. E os hábitos é a primeira coisa, né? Primeiro a gente muda a mente, depois a gente muda o comportamento. O que que é esse comportamento? São os hábitos. Porque é a partir, né, você começa a ter um comportamento e a partir do momento que aquele comportamento ele passa a ser fiel na sua vida, ele se torna um hábito. Então, é lógico que se você tomou decisão, se você decidiu que vai ser um ano diferente, você já mudou sua mente, então tá tudo certo. Daí para frente, a primeira coisa que você precisa buscar é ter um comportamento diferente para esse comportamento se tornar hábito. E quando a gente fala de hábito tóxico, é tudo aquilo que não faz bem pra gente. Tudo aquilo que está impactando a nossa vida de alguma forma. Isso é relacionado à saúde, à nossa parte sentimental, né, à nossa parte psicológica. Você está numa empresa que não está te fazendo bem, se você está exercendo uma função que não está te deixando feliz, se você está daquele jeito assim, não quer dormir para o relógio não despertar, para você não ter que voltar para aquele lugar, isso é importante. Isso está sendo tóxico para você. Não quer dizer, existem várias outras opções que você pode buscar, né? De acordo com aquilo que você ama fazer, de acordo com o seu dom. Gente, a vida é uma só. É uma só. E às vezes a gente fica tão preocupado assim, mas será que eu vou conseguir outro emprego? Será que eu vou conseguir outro trabalho? As coisas às vezes estão tão difíceis. Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Você vive aí com medo, pensando no se a vida está passando, né? Você está perdendo várias oportunidades e, acima de tudo, de realmente correr atrás do seu sonho. Então, isso sim é tóxico para você também. Cuidar da saúde, que é extremamente importante. Como que está a sua alimentação? Como é que está o seu sono? Você está dormindo bem? Como é que está em relação à sua preocupação no dia a dia? Tudo isso a gente deve analisar. A gente precisa cuidar da gente de uma forma integral. Eu sempre falo, a gente deve olhar para o ser humano de uma forma que seja na sua integralidade. E isso é em todas as áreas da nossa vida. E assim, o hábito, a gente tem que olhar também, porque essa questão de hábito tóxico, principalmente, gente, hoje em dia com essa era do digital, quanto tempo às vezes a gente não perde em rede social, quantas vezes a gente não perde, quanto tempo às vezes a gente não perde na internet, no telefone. Então, assim, são coisas que às vezes é válido a gente parar e colocar na balança. O tempo que às vezes é lógico, a gente também tem que ter um tempo, o tempo do lixo, né? Aquele tempo de você ficar sem fazer nada, só vendo bobeira ali, às vezes rolando um feed. Isso precisa? Precisa também, mas a gente precisa se policiar em relação a isso. Quanto tempo a gente está ficando nisso? O que, que a gente poderia, às vezes, estar fazendo em relação ao nosso benefício, em relação ao benefício da nossa saúde? Às vezes a gente está deixando de fazer uma atividade física, uma caminhada que seja, para poder ficar no telefone, ou às vezes a gente está deixando de fazer, às vezes, alguma coisa que agrega para a gente, para o nosso benefício, para o nosso mental, para o nosso, às vezes, até para o nosso educacional, digamos assim, né? E você tá ali perdendo tempo no telefone. Então, assim, esses hábitos a gente tem que realmente colocar tudo, desde a hora que você acorda até na hora que você vai dormir, como é que funciona o seu dia, o que que você faz durante todo o seu dia. Pega um caderninho, coloca, faz uma lista ali do que realmente você faz da hora que você acorda até na hora que você vai dormir. Como é o seu dia, a sua rotina durante toda a semana, como é a sua rotina no final de semana, e aí você começa a basear o que que você pode melhorar em relação a isso. Ah, todos os dias eu durmo muito tarde, tá? Então, quais são os dias da semana que às vezes você consegue ponderar e dormir um pouquinho mais cedo? Porque às vezes a gente deita, o tempo, às vezes, durante o dia é tão corrido, a gente tem 1.500 coisas para fazer, e às vezes chega na hora do sono, que é a hora da gente deitar, relaxar, descansar, o que que a gente faz? Deita na cama e pega o telefone. Naquilo ali, a gente, na hora que vê, já passou um tempo, já passou horas, você está ainda naquilo ali ainda, a sua saúde vai para o espaço, porque você não dorme direito, você não descansa direito. Então, assim, na hora que a Giovana fala de hábito, é realmente tudo. E para esse tudo, às vezes, a gente precisa até colocar no papel. Porque às vezes, se a gente for parar para pensar, você não vai conseguir identificar realmente tudo que às vezes você faz, porque seu dia é tão corrido e aquilo ali já se tornou um hábito na sua rotina,
que passa batida e você não consegue nem ver que é uma coisa tóxica, que é uma coisa que está te prejudicando. Porque se tornou um hábito ruim, mas já faz parte da sua vida e às vezes você não tem nem consciência de que aquilo ali está sendo mais maligno do que benigno. Então, começa a fazer essa reflexão, que seja às vezes colocar num caderno, fazer uma anotação, colocar a sua rotina ali num planner, alguma coisa assim, para você conseguir identificar realmente como está sendo o seu dia, realmente como está sendo os seus hábitos e o que você pode melhorar nisso. E a desculpa é sempre a mesma, ai, mas eu não tenho tempo. É. Né? Isso realmente acontece, a gente vive isso. Mas existem várias outras formas de você cuidar da sua saúde até você ter o tempo de, né? Você não precisa fazer uma atividade física todos os dias. Né? Por exemplo, eu amo caminhar ao ar livre, é uma das minhas atividades preferidas. Ali realmente eu desestresso de uma tal forma. Mas, por exemplo, tá chovendo direto. Aí o que eu tenho que fazer? Cuidar um pouco da minha alimentação. Né? Eu preciso fazer mais o quê? Tentar dormir melhor. Até eu ter uma trégua, eu conseguir ali fazer realmente a caminhada. Então, existem várias formas de você conseguir cuidar de você, né? E importante, você não pode fazer nada que seja obrigação. Tem que ser prazeroso. Então, eu sempre falo para escolher uma atividade que realmente traga prazer. Não adianta falar assim, ó, tem gente que vai falar para você, não, mas isso é com o tempo. Por exemplo, fecha um pacote de 1 ano para você fazer musculação. Depois desse 1 ano, você vai começar a ter prazer que você está liberando dopamina. A gente não vai. Com certeza. Não vai. Pode ser que você tenha prazer em olhar na mudança no seu corpo, mas não quer dizer que você vai ter prazer em fazer algum praticar aquela. Eu conheço várias pessoas que já malharam até mais de 1 ano, chegou 1 ano e meio e acaba enganando no exercício, engana nas séries, porque não quer estar ali, ou não quer treinar, não gosta, não quer treinar braço, e fica aquela briga com o instrutor e briga com o negócio. Não vai. E eu percebo que pessoas que fazem dança na academia, que têm o maior prazer, ainda não conseguiu atingir o corpo que quer ter, mas assim, tem um prazer tão grande de estar ali, que pode estar caindo no mundo, mas não deixa de ir. E uma das receitas, principalmente às vezes para a pessoa que está sofrendo de crise de ansiedade, síndrome do pânico, ou às vezes alguma doença psicológica, uma das melhores indicações é a atividade física. Então, assim, a atividade física, gente, ela ajuda num todo. Ela ajuda num todo. Eu falo que eu preciso me policiar muito, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de atividade física. Igual a Giovana falou. Não porque eu não fiz, eu já fiz, não gostei, não é uma coisa que eu me identifico. Então, mas é onde entra a crença limitante que eu disse lá atrás, que criança faz o que quer, adulto faz o que tem que fazer. Então, assim, a gente tem que colocar na balança, a gente tem que ponderar e equilibrar para a gente conseguir identificar o que realmente a gente tem que fazer por essa questão de obrigação e o que a gente tem que fazer por questão de necessidade mesmo. Igual a Giovana falou, quando você faz por obrigação, é uma coisa que você vai fazer por um tempo e depois daquilo ali você vai parar. Então a gente precisa sim encontrar, às vezes se não for uma academia, que seja um esporte, um vôlei, sei lá, um futebol, qualquer coisa que te traga prazer e que te ajude se exercitar, né, de alguma forma, que seja uma caminhada, mas o importante é realmente a gente não ficar sem fazer. E quando a gente não tiver condições de estar naquele momento, a gente olhar para outro lado. Então, então se por enquanto eu não estou conseguindo fazer atividade física, então eu vou controlar minha alimentação, eu vou tentar me ajudar de outra forma, porque a gente precisa de alguma coisa nesse sentido. Eu estava até conversando com uma pessoa esses dias atrás sobre isso, e ela falou para mim, Mirli, mas a minha situação financeira está apertada, eu não estou conseguindo fazer nada por enquanto, não consigo sair, eu preciso distrair minha cabeça, eu preciso sair fazer alguma coisa, mas assim, eu estou numa situação onde eu não consigo ter nenhum tipo de gasto extra no meu orçamento. E aí foi onde eu falei para ela, vai para um parque, vai para sei lá, fazer uma caminhada. Tem coisas que a gente consegue fazer e que às vezes não depende de financeiro. A gente precisa entender também que a gente consegue ter esse tipo de momento de qualidade para distrair a cabeça, que seja você sentar num parque, num banco de uma praça, colocar um foninho de ouvido, sei lá, faz uma meditação, escuta uma música, lê um livro, tira um tempo para você, ou se não, senta ali e não faz nada.
senta, coloca um foninho ou fica só ali escutando, vendo as pessoas passar e não faz nada. Mas a gente precisa, às vezes, respirar também, sair um pouco do mundo, da correria onde a gente vive, do dia a dia, de todos os hábitos que a gente precisa ter ali para a gente poder respirar um pouco também. E se a gente não consegue de uma forma, a gente precisa parar, tentar se organizar e tentar contornar a situação para a gente conseguir de outra forma. E o mais importante ainda também é a gente analisar os ambientes que a gente está e as pessoas que a gente convive. Com certeza. E isso atrapalha muito a gente realmente avançar. Porque lembra que a gente falou que a gente trabalha como espelho, né? Que a gente realmente acaba repetindo padrões ou repetindo comportamentos sem perceber, inconscientemente. Então, por isso é importante a gente realmente escolher as pessoas que a gente convive, os ambientes que a gente vive. Porque sim, atrapalha a gente atingir um objetivo e atrapalha muito. Por exemplo, uma pessoa, você tem o sonho de construir uma família, isso está no seu projeto para 2025. Mas você está convivendo com pessoas que desacreditam de relacionamento. E pessoas que realmente desacreditam da família, né, amiga? Sim. E é importante você analisar realmente quais as pessoas que você quer conviver, o ambiente que você quer estar. Principalmente se os seus sonhos são diferentes dessas pessoas, porque vai sim impactar e vai influenciar a você atingir esse objetivo. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque tem pessoas que acham, pessoas assim, que falam assim, eu não sou uma pessoa influenciável, eu posso estar no meio de quem for. Isso, a gente realmente pode não ser uma pessoa influenciável e essas outras pessoas podem realmente não influenciar na nossa vida, mas isso dentro de um determinado prazo. A partir do momento, igual a gente falou, que isso vira uma frequência, isso se torna um hábito. E os nossos hábitos acabam sendo alterados pelos hábitos de outras pessoas. E isso, gente, é inconsciente, é involuntário. Não é que nós estamos escolhendo viver assim, não é que nós estamos escolhendo que isso aconteça. A quantidade de relacionamentos que eu já vi, que eu já presenciei, que eu já tive a experiência de estar ali presente, de ver que outras pessoas prejudicaram o relacionamento, que outros casais prejudicaram o relacionamento, que outros ambientes prejudicaram o relacionamento, é gigantesco. E a gente precisa ver, porque aquilo que a gente não concorda no nosso relacionamento, a gente não tem que andar com pessoas que façam aquilo no relacionamento delas. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que você não aceita traição, que é uma coisa que você não perdoaria, que você e o seu marido, vocês pensam dessa forma, vocês fazem de tudo para respeitar um ao outro, como que você vai ser amigo, que você vai conviver, que você vai estar presente com outros casais que você sabe que a traição faz parte da vida deles? Que às vezes o marido trai a esposa e vocês sabem, ou a esposa trai o marido, vocês sabem, como que a gente convive com pessoas assim? Então a gente precisa se policiar em relação a isso, porque tem, né, até aquela frase, a gente já falou sobre isso aqui, a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, e isso vale para todas as áreas das nossas vidas, e isso também não quer dizer só dentro de relacionamento amoroso, isso também quer dizer dentro de amizades, porque assim, às vezes, você está num ciclo de amizade que não te proporciona mais nada, não pensa da mesma forma que você. Às vezes você está focado em estudar, você está focado em autoconhecimento, você está focado em autocrescimento, e a pessoa está focada em balada, a pessoa está focada em bebida, a pessoa está focada em festa, e tá tudo certo. Quer dizer que a outra pessoa está errada? Não, só que vocês estão com objetivos de vidas diferentes. E a partir do momento que você se envolve com esse tipo de gente que eu falo é que está com essa visão de vida diferente. A partir do momento que você começa a participar de tudo, começa a viver aquele mundo, seus objetivos vão ficando cada vez para trás. Então, assim, a gente precisa sim dar muita atenção nisso, com quem a gente anda, qual o meio que a gente quer viver, porque isso, querendo ou não, inconscientemente vai afetar nos nossos resultados. Você tem um sonho de passar num concurso, mas está envolvido com uma pessoa que só pensa em festa, balada. Qual tempo você vai ter para estudar para esse concurso? Né? Você tem o sonho de empreender. Empreender, a gente tem uma rotina extremamente desgastante. É muito desgastante mesmo, principalmente no começo, até que você realmente consiga atingir o objetivo que você quer. Sua rotina vai ser puxada.
Então você precisa cuidar de você. Você vai precisar se alimentar melhor, você vai precisar dormir melhor, você vai precisar realmente se dedicar e estudar em algumas áreas para se desenvolver. Mas você vai ficar com um pessoal que pensa em sair, que só bebe, que não se alimenta bem, que dorme muito tarde e acorda muito tarde. Como é que você vai conseguir realmente abrir o seu negócio, montar o seu negócio? E às vezes Você não vai nem conseguir ter pique, né? Para a rotina que vai precisar nem pique ter. nem foco, né? Nem pique nem foco, gente, porque realmente no começo é desgastante até você atingir um objetivo. Sua cabeça não desliga. É 24 horas por dia. Você não tem tempo para certas coisas. Realmente não tem mesmo. E não é porque você se tornou, deixou de ser sociável. Não, você só está correndo atrás de um sonho. Seu objetivo é diferente do outro. É diferente. Então a gente e isso se torna mais fácil quando você está dentro de um grupo que as pessoas têm o mesmo objetivo que você, está correndo atrás das mesmas coisas, né? Está sofrendo o que você está sofrendo. E aí se torna bem mais fácil. É a mesma coisa. Vamos colocar um exemplo assim, claro, mais claro que isso impossível. Você está correndo uma maratona. Todos estão na mesma direção que você. Você vai correr ali, bem, sem parar. Você não vai olhar para o lado. Você vai mirar para frente e você vai focado naquilo ali. Não tem obstáculo nenhum na sua frente, linha reta, ou tem alguns obstáculos que você vai pulando e tá todo mundo no mesmo sentido ali, todo mundo indo. Agora você começa a correr uma maratona, você é a única pessoa no meio de 100 pessoas, você tá correndo nessa direção e tá todos indo na direção oposta. Pensa o tanto que não vai ser difícil, o tanto que você não vai estar esbarrando e tendo que parar toda hora e vir naquela multidão e você tentando passar no meio daquilo ali. Não tem concentração, não você vai tem, ficar pensando, gente. porque só eu tô indo pra cá. Exatamente. E quando a gente volta isso para um relacionamento amoroso, é onde a gente bate tanto na tecla também do alinhamento das expectativas. Porque às vezes o seu foco é você tem um objetivo e a outra pessoa tem outro completamente diferente. Então, assim, a gente precisa focar muito nisso, a gente precisa ter isso muito claro, a gente precisa alinhar as expectativas sempre. Isso tem que ser uma coisa assim, ó, sagrada dentro de um relacionamento e precisa estar sendo alinhado constantemente. Porque hoje os planos são amanhã os planos podem mudar, até com a gente. Às vezes as nossas promessas de ano novo, até no vídeo passado que a gente fez, foi igual eu falei. Se você parar para pensar, para tentar lembrar as suas promessas de 2023, quais eram? Você vai lembrar de todas? São as mesmas de 2024? São as mesmas de 2025? Por quê? Porque a gente está em constante mudança, a gente está em constante evolução. Então hoje a gente pensa de uma forma, amanhã a gente pensa de outro. Hoje a gente quer uma coisa, amanhã a gente quer outra. E ali no parceiro, a gente precisa ter esse alinhamento para saber se a gente está pensando junto. Porque casal que corre separado em direções opostas, a corda estoura no meio. Então a gente precisa saber, não, realmente é isso mesmo que a gente quer? E infelizmente, tem pessoas que às vezes eu já vi relacionamentos de falar assim, nossa, depois que ela terminou, a vida dela mudou. Por quê? Porque a outra pessoa estava sendo uma âncora na vida dela. Entende? A pessoa estava tentando buscar melhoria, a pessoa estava tentando buscar evolução, a pessoa estava tentando buscar crescimento, e a outra só queria festa, balada, farra e torrando dinheiro, e o dinheiro que entra não fica no orçamento, um querendo estudar, o outro querendo balada. Então, assim, gente, não adianta. Os opostos, eles podem até se atrair por algum motivo, às vezes ali na hora de vontade, de química, alguma coisa nesse sentido, mas é os constantes que permanecem juntos. É os que têm o mesmo pensamento, que olham para a mesma direção, que têm projetos em comum, que lutam por aquilo e que caminham juntos realmente de mãos dadas para seguir uma mesma direção e para construir alguma coisa lá na frente. E para concluir, gente, e fechar tudo aquilo que a gente falou, a gente volta mais uma vez a bater na tecla do autoconhecimento. Porque essa questão do hábito, já falando também logo de cara, não é uma coisa fácil. Não é fácil a gente fazer todos os dias, a gente ter aquela constância, a gente fazer aquilo todos os dias, a gente não sair daquilo ali. Vai ter dias que o nosso 100% vai ser 30%. E tá tudo certo. A gente precisa entender que nem todos os dias o nosso 100% vai ser 100%. Às vezes hoje o 100% que deu foi 30% e tá tudo certo. Às vezes até menos, né? Às vezes até menos. Às vezes uns 5% ali, olhe lá.
Mas a gente precisa entender que a partir do momento que a gente se conhece, que a gente tem o autoconhecimento, que a gente está com o nosso autoconhecimento em dia, fica muito mais difícil a gente identificar hábitos tóxicos, pessoas que estão atrasando a nossa vida, o nosso processo, a nossa correria ali, né? Digamos assim, né, amiga? É verdade. Antes de traçar qualquer objetivo no seu ano, vá se conhecer primeiro para que não venha um sentimento de frustração. Exatamente. Às vezes você vê algo que é legal, né? Vê algo, às vezes, aquilo ali tá dando dinheiro, ou vê porque gostou em alguém, mas não necessariamente aquilo é para você. E aí você não consegue ter essa disciplina, essa constância até conseguir o seu objetivo. E aí vem esse sentimento de frustração, mas às vezes é só porque você traçou o caminho errado, o objetivo errado, né? Só achou legal, mas não é aquilo que é a sua missão, não é aquilo que você tem potencial para ser ou para fazer. Então é importante a gente se conhecer, saber aquilo que a gente é bom, saber as nossas limitações também é importante, porque tudo que a gente vai fazer, a gente vai passar por desafios. Nem sempre vai ser fácil, vai ter momentos extremamente desafiadores, de dores realmente, mas quando você se torna obsessivo por algo, quando você tem amor em algo, mesmo nesses momentos, é praticamente impossível você desistir. Você só desiste mesmo daquilo que não é para você. Então, se você desistiu anteriormente, nas metas traçadas anteriormente, fique tranquilo, porque provavelmente não era, na verdade, o seu sonho. E seja carinhosa com você, né, amiga? A gente precisa, às vezes a gente busca tanto por carinho e afeto e a gente esquece de nos se acariciar, a gente esquece de ter empatia com a gente mesma. Então, assim, às vezes a gente se pune muito, porque, igual a Giovana falou, né? A gente não conseguiu, não deu certo. E às vezes a gente se pune, a gente se cobra muito, mas a gente precisa entender que tá tudo certo e que o importante é não desistir. Hoje eu não consegui, hoje os meus 100% foi 5, tá tudo certo, amanhã eu tento 100, não deu certo, depois de amanhã eu tento. O importante é a gente não desistir e não parar no meio do caminho, né, amiga? É isso aí. E na próxima segunda-feira, Próximo episódio, o qual que é o tema tema? será maternidade e os seus desafios. Eita. A gente tem muita mãe aí que nos seguem. Tem muita mãe solo também. E a gente, recebendo pedidos, a gente decidiu trazer esse tema, porque é sim um tema super importante, super válido para a gente. E é um desafio muito grande. A gente precisa se autoconhecer, a gente precisa buscar autoconhecimento, porque isso influencia até na vida dos nossos filhos e do que a gente passa para eles, né, amiga? E muito, a gente é responsável por formar um caráter, né? Exatamente. E é assim, eu acho que é a maior responsabilidade que uma mulher pode ter dentro de todas as responsabilidades que a gente já tem na vida. A maior delas é o desafio de ser mãe. Exatamente. Então a gente se vê na próxima segunda-feira, nesse mesmo sofá, no mesmo horário. E eles não podem esquecer o que, amiga? Compartilhar, ativar o sininho de notificações, se inscrever no canal e mandar para todo mundo que essa mensagem faz sentido. Exatamente. Então até na próxima segunda-feira, gente, com o Desperta, mulher!